Esse homem entrou no toboágua e passou pelo maior medo de todo mundo. Ele começa o vídeo entrando no toboágua e tudo acontece normalmente. Só que é aí que isso aqui acontece. Quando ele chega nessa curva, ele simplesmente para de descer e fica travado no tobogã. Ele tentou ajudar a situação e se jogou pro outro lado, e isso funcionou. Só que só por um tempo, porque alguns segundos depois ele voltou a ficar preso. E eu acho que esse é literalmente o maior medo de todas as pessoas que entram nesse tipo de brinquedo. Porque além da claustrofobia, dá medo de alguém começar a descer em cima de você e te esmagar. No final, o segurança do parque aquático percebeu o que estava acontecendo e resolveu tirar ele dali. Ele precisou abrir o toboágua pelo lado de fora para conseguir recuperar ele. E aí ele finalmente saiu com segurança, mas eu acho que ele nunca mais entrou nesse brinquedo. Você conhece a teoria do William Shakespeare? Ele ficou famoso por escrever Romeu e Julieta em 1591 e falecer em 1616. Mas essa teoria diz que ele talvez não tenha falecido de verdade. Sabe a atriz Anne Hathaway? Esse aqui é o marido dela. E ele tem uma certa semelhança física com William Shakespeare. Os olhos, o nariz, a boca e até o sorriso são idênticos. Mas é aí que o negócio começa a ficar esquisito. Porque o nome da esposa do William Shakespeare era exatamente Anne Hathaway, há 400 anos atrás. A parte mais bizarra é que antes de morrer, William Shakespeare virou pra esposa e falou: "Eu te amei na minha primeira vida e eu vou te amar na minha próxima vida." E muita gente tem certeza de que um é a reencarnação do outro. O que vocês acham disso? É por isso que a Torre de Pisa nunca vai cair. A Torre de Pisa começou a entortar em 1178, logo que começou a ser construída. E isso acontece porque construíram ela num solo que tem uma mistura instável de argila e areia, que não aguenta o seu peso de mais de 14 mil toneladas. A inclinação da torre foi piorando, até chegar em um ângulo de 5,5 graus em 1990. Por isso, o governo italiano fez um projeto para estabilizar ela em 2001, em que os engenheiros reforçaram a base, usando pesos e escavando em lugares estratégicos. E assim, eles conseguiram diminuir a inclinação dela em quase 4 centímetros. E por isso, apesar de o terreno ser instável e até ter derrubado outros prédios no lugar, os cientistas dizem que ela vai ficar em pé por pelo menos mais 200 anos. Crianças geniais que deram as melhores respostas em provas. Perguntaram pra essa criança o que ela queria ser quando crescesse. A criança então fez esse desenho e disse que queria ser igual à sua mãe. Mas calma, porque isso aqui na verdade é uma pá e ela trabalhava numa loja de material de construção. Causa: o Josh treina piano todos os dias por 20 minutos. Qual o efeito? Ele é um puta nerd. O Bob tem 36 barras de chocolate. Ele come 29. Com o que ele fica? Diabetes. O Bob fica com diabetes. A pergunta era: escreva um exemplo de risco. E a pessoa respondeu: isso é um risco. A pergunta pra essa criança era: escreva 3 coisas que você quer fazer no futuro. Primeiro, arrumar uma namorada. Segundo, beijar a minha namorada. Terceiro, dominar o mundo. Recordes mundiais quebrados na prisão. George Kaminsky foi condenado a 25 anos de prisão e decidiu que toda vez que eles deixassem ele sair pro pátio, pegaria trevos de 4 folhas. E nesse tempo ele quebrou o recorde mundial com 73 mil trevos de 4 folhas colhidos. A maior sentença por jogar videogame foi batida por um blogueiro russo, que foi condenado a 3 anos e meio de prisão por jogar Pokémon GO numa igreja e gravar. Enquanto o Chamante Piazza teve a maior sentença do mundo, 141 mil anos por fraude corporativa. Por fim, esse homem usou um helicóptero pra fugir da prisão em 2001. 2 anos depois, ele roubou outro helicóptero pra resgatar os seus amigos da mesma prisão. E em 2007, fugiu de outra prisão do mesmo jeito. E virou o homem com o maior número de fugas de helicóptero da história. Atletas que foram pegos roubando. Esse goleiro correu pra longe da sua rede pra tentar salvar uma bola, mas ele errou e acabou não voltando a tempo pra defender. Então ele fingiu desmaio pra disfarçar. Os médicos correram pra socorrer ele até perceberem que ele tava fingindo. E aí ele ganhou cartão vermelho. Em um campeonato de golfe, um jogador chamado Patrick Reed tava jogando na areia. E no golfe, quando você tá jogando na areia, é proibido encostar o taco no chão. Porém, quando ele tava praticando, sorrateiramente afastou a areia pra conseguir um ângulo melhor na bola. Esse último caso não deu muito certo, mas um jogador de futebol americano tentou subornar um árbitro dando uma nota de $1 pra ele, como uma piada. Só que a NFL não achou nenhuma graça e multou ele em $20 mil. Crianças que compraram coisas bizarras com dinheiro dos pais. Uma mãe deixou seu filho de 4 anos usar o seu computador depois que o iPad dele descarregou. E enquanto tava no notebook, o menino conseguiu entrar na conta da Amazon da mãe. E como ele adorava picolés do Bob Esponja, pediu 918 deles. Quando os picolés chegaram na casa, a mãe ficou em choque, porque eles não só não tinham espaço pra guardar, mas também porque ele tinha gasto $15 mil no cartão de crédito dela pra comprar eles. 6 anos atrás, um menino da Austrália brigou com a mãe dele, e por isso roubou o cartão de crédito dos pais e comprou uma passagem pra Bali, na Indonésia. E por incrível que pareça, ele conseguiu pegar o avião e ficou 4 dias no país num hotel 4 estrelas sem ninguém perceber. Tudo isso aos 12 anos de idade. O
Jim Carrey recebeu uma ligação avisando que ele só tinha 10 minutos de vida. Isso aconteceu quando ele tava no Havaí. A sua assistente ligou avisando que a Rússia tinha soltado um míssil que ia cair exatamente onde ele tava. Dali 10 minutos. Ele e outras pessoas da ilha também receberam essa mensagem falando pra encontrarem abrigo imediatamente. Ele então tentou ligar pra sua filha, mas ela não tava atendendo. E percebendo que só tinha mais 10 minutos pra viver, o Jim caminhou até a praia pra olhar as ondas. E passou os próximos minutos pensando em quão grato ele era pela vida que viveu. E ficou muito feliz, mesmo sabendo que esses seriam os seus últimos momentos. Só que era um alarme falso. Não tinha míssil nenhum indo até o Havaí. What did you do when you find out that it was a fake missile test? Then I got pissed off and heads rolled. Como sobreviver a um tsunami? Se você perceber que o nível do mar tá subindo muito rápido, isso pode ser sinal de uma onda gigante. E se isso acontecer, você precisa se afastar o mais rápido possível do mar, indo pro centro da cidade. Entrar no carro pode parecer uma boa ideia, mas isso não vai dar certo, porque todo mundo vai ter a mesma ideia. E isso vai criar um engarrafamento gigante que vai te fazer ficar preso. Fique a pé pra conseguir se mexer com mais liberdade. Mas se você perceber que o lugar em volta de você tá inundando, isso significa que o tsunami já te alcançou. E se isso acontecer, para de tentar ir pro interior e começa a subir numa estrutura alta e fixa, como uma escada, por exemplo. Suba nesse lugar e agora a única coisa que você pode fazer é rezar. E se tudo der certo, parabéns, você sobreviveu. Os jeitos mais estranhos que pessoas já morreram. Em 1988, um cachorro caiu de um prédio e caiu na cabeça de uma mulher, o que matou os dois instantaneamente. Enquanto isso, um pedestre que tava passando parou pra ver o que tava acontecendo e foi atropelado por um ônibus, e um senhor que tava vendo a cena ficou em choque com tudo aquilo ali e teve um infarto. Uma mulher indiana foi pisoteada até a morte por um elefante vingativo, que se lembrou que alguns anos atrás ela tinha roubado seu filhote. E o elefante voltou uma segunda vez no funeral da mulher, pisoteando o seu cadáver. Também na Índia, um homem que tava urinando no trilho dos trens foi atropelado por uma vaca que tinha acabado de ser atropelada por um trem. E por fim, um homem chamado Jeffrey Bush estava deitado na sua cama, quando do nada um buraco abriu no chão e engoliu ele pra sempre. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas comidas? Se você só tomasse café, morreria depois de 8 dias. Isso porque a quantidade alta de cafeína sobrecarregaria o seu coração e você não aguentaria. Comendo só pão daria pra sobreviver por 9 meses, porque ele até te daria energia pra sobreviver, mas você perderia bastante músculo e os seus órgãos começariam a falhar por falta de aminoácidos. Se você comesse só carne, daria pra sobreviver por até 2 anos, porque ela forneceria bastante gordura e proteína, que te dariam energia. Mas você teria deficiência de fibras, vitaminas e minerais, que eventualmente te mataria. Comendo só nuggets, você conseguiria sobreviver por até 15 anos. Isso porque ele tem um bom valor nutricional, mas a quantidade alta de fritura não te faria bem. Seriam anos felizes, pelo menos. Vídeos virais expostos por serem falsos. Desculpa acabar com a sua infância, mas 90% dos vídeos de pegadinha são falsos e são combinados com a pessoa pra gerar uma reação mais legal. Mas mais decepcionante ainda é descobrir que aqueles vídeos de construção também são fake. E eles usam máquinas gigantes, profissionais e materiais ótimos pra conseguir fazer tudo aquilo. E você provavelmente já viu esse vídeo aqui, porque ele foi uma das maiores pegadinhas de todos os tempos, enganando 110 milhões de pessoas que acharam que essa reação era real. Ah, e sabe o Kobe Bryant? Ele não pulou de um carro de verdade, isso é edição. E essa repórter aqui também não foi salva de ser atingida por uma bola. E a maioria dos vídeos virais de natureza, como esse cara chegando super perto de um tornado, ou o ciclista cruzando com um urso, também são falsos. Momentos de karma instantâneo. A mulher da frente ficou o voo inteiro jogando o cabelo pra trás, tampando a tela da pessoa. Pediram várias vezes pra ela parar, mas ela não aceitou. Até que ela finalmente se vingou colocando um chiclete no cabelo dela e molhando ele com café. Essa mulher tentou fazer uma pegadinha jogando um balão de água na cabeça dele, mas ele desviou e quem se molhou inteira foi ela. Essa mulher entrou no meio da foto que eles estavam tirando com o mascote. Só que ele não ficou nada feliz e vingou as pessoas. Durante um jogo, esse menino pediu licença pra passar, só que a mulher negou. Ele então passou por cima numa boa, mas a mulher fez isso. E aí ele deu a melhor resposta. Pior e chá revelação. O plano era que esse pai batesse na bolinha e revelasse o pó colorido dentro. Só que ele errou e a bola foi direto na cara da mãe. A ideia deles era cortar o bolo com as taças pra ver a cor da massa. O problema foi que o pai conseguiu quebrar a taça e fazer um corte na mão. Queria um menino. Ganhou 5 pontos na mão. O pai dessa criança era boxeador e a ideia é que o soco dele liberasse o pó rosa ou azul. Só que a força do cara não tava sendo suficiente e ele começou a bater cada vez mais forte na sua esposa, grávida. Essa mulher atirou o canhão na avó ao invés de pra cima. É um menino! E esses pais fizeram o mesmo com a sua menina. Que tal se a gente parasse de usar esse tipo de canhão? Hein? O que
vocês acham? Essa é a cópia da Marilyn Monroe que foi longe demais. Nos anos 50, Marilyn Monroe estava no seu auge e a Jayne Mansfield apareceu como uma versão mais ousada da atriz. A Marilyn não gostava nem um pouco dessa imitação e disse que já pensou várias vezes em processar a Jayne. Só que isso acabou ficando muito mais sério em 1962, quando anunciaram o falecimento da Marilyn Monroe. A Jayne ficou em choque com a notícia, com medo de que ela seria a próxima, já que ela imitava literalmente tudo que a Marilyn Monroe fazia. Ela ficou com essa paranoia por muito tempo, até que 5 anos depois ela realmente faleceu em um acidente de carro. Muita gente acha que isso é uma vingança da Marilyn, enquanto muita gente só acha que isso é uma coincidência extremamente infeliz. Qual a sua opinião sobre isso?